Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. É a última reunião pública de 2022, né? Nessa última quarta-feira. E hoje quem está com a gente é a Elisete, que vai fazer, também encerrando o mês sobre Jesus, falando sobre Cristo e nós. Antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é número 50, Conta de Si. Essa lição é uma interpretação do Evangelho de Paulo em Romanos, no capítulo 14, versículo 12, que diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E aí, a interpretação de Emmanuel diz assim: é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusidos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao ciclo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina, cumpre-nos então esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar e as fidelidades do agrupamento em que se trabalham pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila e com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Emmanuel aqui já falou, trazendo para a gente as nossas metas, e aqui dando com o termo conta, né? Como está a nossa conta diante das nossas obrigações que nós estamos aqui vivendo nesse planetinha. Todo mundo aqui já sabe que ninguém veio aqui a passeio. Nós não estamos aqui nessa casa de caminho, assistindo a palestra da nossa irmã Elisete. Aqui hoje nós vamos escutar o estudo dela, mas não veio para a gente à toa. Ou assim, veio uma mera coincidência. Não, está na nossa conta, está no nosso planejamento. E aqui o Emmanuel traz para a gente uma reflexão dessa conta nossa de si, a conta de si. Aqui momento em que as nossas obrigações, né? Eu preciso me importar com a minha tarefa de desenvolver, né? De sair das mazelas do homem velho na construção do homem novo, e o quanto que eu preciso de outros elementos para construir e liquidar essas contas que me fazem cada vez mais impedir para esse papel de transformação. Por isso que ele coloca aqui bem claro, deixa bem claro aqui a conta familiar, né? A conta da sociedade
E Emmanuel diz bem claro para a gente de que eu, por exemplo, não tenho que ficar olhando só para o meu próprio umbigo, com o meu próprio problema, e aí deixando o outro lá, e eu falei assim, não, ele tem que resolver o dele, que cada um tem a sua encarnação. Mas Emmanuel diz aqui que cada um está aqui com um papel, uma proposta de trabalho, de aplicação dessa mensagem diante até do problema do outro. Que às vezes o problema do outro pode justamente nos auxiliar para o nosso caminho. Ou até mesmo você tem até uma sugestão até mais simples em que o irmão não consiga enxergar. E quando ele fala dessa conta de si, é isso, porque a gente olhando aqui parece que é uma coisa egoísta, né? Ou eu vou cuidar de mim e cada um que cuida do seu. É aquele termo, né? Cada um no seu quadrado, né? E não é bem assim. Nós estamos aqui, todo mundo, herdeiros de um Pai maior, com uma proposta que veio trazida por Cristo em essência, para que a gente possa absorver essas leis, entender essas leis, para aplicar essas lições, trazendo nessa essência a fonte precisa para o nosso papel de transformação, que todos nós aqui queremos ser melhores. Senão a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui. O que eu vou fazer aqui na casa de caminho, acabando o ano já, porque estar numa praia? Não, a gente está aqui. Né? Nós estamos aqui ouvindo a palavra da nossa irmã, nós estamos aqui tentando entender o que os Espíritos querem nos revelar, nos dizer, para que a gente possa melhorar. E o barato disso tudo é de que não precisa correr contra o tempo. Porque se a gente for falar assim, eu sou muito ruim, ainda está muito distante ainda da perfeição, ainda falta muito para chegar lá. Sim, nós somos um plano de provas e expiações, está todo mundo no mesmo barco. Mas o que o Cristo quer nos dizer, e a Elisete deve falar muito isso, é de que o tempo todo nós somos convidados a ser melhor, a buscar uma coisa melhor entre nós. E o eixo família e o eixo sociedade, eles estão todos eles são todos próximos. São únicos, são unos, né? Porque quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, ele faz uma conjunção desses grupos todos. Então a família do outro tem problema, a nossa também tem problema. Mas às vezes uma com a outra podem ter respostas, podem ter conselhos, podem ter observações, prece, evangelho no lar, para que possa justamente traçar sentido para buscar ali uma resposta, ou até mesmo um caminho preciso. Falar muito não, senão daqui a pouco na semana vai dar palestra, né, gente? E a tema de conta, quando a gente fala de conta, aí já está entrando para 2023 e pensando assim, tem que pagar a conta, né? Pagar a conta. Então, vamos pensar nessa conta íntima nossa e de cada um. Vamos levar nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, mais uma vez, apresentando, refletindo e espalhando essa mensagem consoladora da água viva do Evangelho, em corações aflitos, a qual representados aqui, aquelas pessoas que estão aqui na sede de ouvir essas palavras, aquelas que estão também nos veículos sociais, em que a gente possa levar essa mensagem a todas essas pessoas que necessitam dessa palavra amiga. Que possamos, nesse encerramento do mês, da qual a gente relembra da essência do aniversariante do mês, e que a gente possa justamente tocar diante dessas lições nesse papel de transformação a qual a gente é convidado a cada transição de ano. Ampara a nossa oradora, nossa irmã Elisete, junto com a sua equipe espiritual que preparou esse estudo com muito carinho para nós,
e que possamos envolver os irmãos encarnados e encarnados que estão aqui presentes, sejam aqui na nossa casa espírita ou em outros lares, através pela internet, para que a gente possa aprender, absorver e principalmente colocar em prática essas vivências. Que o Senhor possa nos auxiliar hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos passar a palavra então para a Elisete, que ela vai falar sobre Cristo e nós. Irmãos, boa noite, que a paz do Senhor esteja nos corações e nos lares de todos. Antes de começarmos, como sempre fazemos, seja qual for os problemas, as dificuldades, seja qual for o sofrimento, as adversidades pelas quais estejamos passando, nós que somos espíritas temos mais que agradecer. Agradecer não é ficar acomodado, é agradecer por nós podermos colocar em prática os seus ensinamentos. Colocar em prática a fé, a coragem, a boa vontade e, acima de tudo, a perseverança de vencer todas essas dificuldades. Porque o Pai nos criou simples e ignorante, nos deu toda a oportunidade, nos dá todas as oportunidades de progredir, de chegar ao patamar maior. E por isso nós não temos que ficar reclamando dos momentos difíceis, porque nós bem sabemos o porquê. Sabemos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde voltaremos. E estaremos também nesse rodízio de ida e volta, porque através da reencarnação que o Pai, esse ser todo-poderoso, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos dá essa oportunidade de cada chegada nesse planeta, de nos aperfeiçoarmos, de lapidar todas essas nossas faltas, as nossas imperfeições. Então, nesses momentos difíceis, é o momento que nós temos que agradecer, é o momento que nós estamos diminuindo o jugo que estamos carregando. E através desses momentos difíceis é que nós conseguimos fazer as nossas reflexões, é que nós conseguimos pensar e repensar para melhores dias que virão. Que a paz do Senhor esteja nos corações e nos lares de todos. Muita luz e muita paz. Bom, o nosso estudo da noite de hoje, o Felipe já falou, né? É Cristo e nós. Eu estava fazendo um estudo, pesquisando, aí eu falei, interessante, né? Todo o final de ano sou eu que estou fechando, né? Os estudos, as palestras da casa. E o interessante é que todos os fechamentos têm, o título é totalmente compatível com o final, com o encerramento de um ano para o começo do outro. Então, quando nós falamos de Cristo e nós pensamos como que nós estamos hoje, o que nós estamos fazendo para que o 2023 nós possamos entrar e chegar nele melhor, com mais perseverança, com mais confiança. Fazer umas reflexões do que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer em 2022. E aí a gente vai ver, será que nós tivemos Cristo e nós pensamos no Cristo, pensamos em Jesus mesmo? Porque todos nós, quando estamos em dificuldade, nós sempre falamos, ó Senhor, por que não me... O que está acontecendo? Eu gostaria que estivesse aqui comigo, eu gostaria que me desse a oportunidade de fazer isso, fazer aquilo. E nós pensamos errado, porque Jesus, ele nunca está distante, ele nunca nos abandonou, ele está aqui do lado, só que nós vedamos tanto, ficamos tanto no material, que nós não percebemos a sua presença ao nosso lado, a sua luz, a sua força perto de nós. Mas ele, como Pai, são extremamente misericordiosos para conosco, porque eles sabem que um dia nós vamos percebê-los do lado e vamos estarmos juntos numa só família. Então, quando eu peguei o tema Cristo e nós, eu pensei, meu Deus, nossa, mais um século, né, que se passou, mais um ano agora que está passando e que nós vamos entrar no próximo. Como que nós estaremos em 2023 com Jesus? Qual é a nossa proposta com Ele? E nós vamos ver
que esse título está lá no capítulo 17, no livro Fonte Viva, psicografado por nosso querido amado Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Então, nós começamos nós primeiro vamos ler a lição e depois nós vamos fazer as conexões, vamos fazer a análise dessa lição para o momento que vivemos. Emmanuel pega, e eu sempre acho Emmanuel um ser maravilhoso, porque ele pega às vezes um diálogo de 2 segundos e faz uma explanação imensa que toca e que nós ficamos envergonhados, porque nós não percebemos nessa frasezinha o tanto que Jesus está querendo nos dizer, o tanto que os amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos amigos guardiãs querem falar conosco, querem nos indicar o caminho correto e nós ainda batemos cabeça. Essa passagem está lá no Atos, deixa eu ver, no Atos 9, no capítulo 9, versículo 10. É a passagem quando o nosso querido Saulo de Tarso está na entrada de Damasco e que ele vê aquela luz imensa, Jesus aparece para ele, ele literalmente cai do cavalo, porque ele estava indo para poder caçar Ananias, para prendê-lo, né? Quem já leu Paulo e Estevão sabe a história, e que no momento que ele estava próximo da entrada de Damasco, Jesus aparece e questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai, e imediatamente ele fica cego. Os comandados, os soldados que estavam com ele, alguns foram embora, que ele dispensou, e ficou só com 4. E pediu a esses 4 que os levassem a uma hospedaria. Mas interessante que imediatamente Jesus aparecendo para Saulo, que antes não era ainda Paulo, ele imediatamente vai visitar Ananias, porque Ananias não sabia o que estava acontecendo. E interessante que essa passagem, Atos dos Apóstolos, são histórias, são passagens que cada apóstolo escreveram, principalmente André, Lucas, né? Tomé, escreveram passagens que não estão nos evangelhos de Lucas, de Marcos, né? E de João. E esses atos são assim, são passagens muito interessantes e que de ensino para nós. Então, nessa passagem dos Atos, essa história, quando o nosso querido Paulo de Tarso vai chegando, e ele, como nós falamos, ele vê Jesus, cai, dispensa os soldados, pede os 4 que ficaram para levar para uma hospedaria. Mas nesse exato momento Jesus já aparece para Ananias e fala com Ananias. Ananias o vê em visão e ele questiona, fala: e disse-lhe o Senhor em visão, Jesus falando para Ananias, e ele respondeu, Ananias respondeu. Olha que eu nunca tinha observado a expressão, a profundidade dessa passagem. E Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Só isso. E aí a gente vê por que uma conversa, um diálogo restrito, mínimo, Ananias simplesmente respondendo ao chamado de Jesus. Ananias, e ele simplesmente fala: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, o que o Senhor me pedir, eu farei. O que o Senhor precisar de mim, estarei aqui à sua disposição. É só falar. E nós, Jesus, quantas e quantas milhões de vezes tá? Elisete, nem nada.
E quantos de nós, eu acho que todos nós estamos fazendo isso. Porque talvez não é o momento ainda. Mas nós vamos saber o porquê que o nosso querido Emmanuel pega essa frase e faz essa explanação toda para nós. E ele fala: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredita que o mundo se redime sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço de regeneração planetária. E, desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, como aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tássio, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Olha só. E por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. E de pregai, e diz: eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estivermos um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. O cristianismo significa Cristo e nós. É interessante quando ele coloca esse final. Cristianismo significa Cristo e nós. Então nós vamos retornar e vamos começar a fazer as nossas reflexões. Como nós falamos lá no primeiro, nós vemos que simplesmente Jesus, quando aparece para Saulo, ele dá sua mensagem a Saulo, naquele momento ele se converte, ele é colocado na hospedaria, fica ali durante 3 dias. Mas quando Jesus vai com Ananias para falar com ele, né, é para dizer a ele que daqui a 3 dias ele deveria ir na tal hospedaria para devolver a visão a Paulo, ou seja, a Saulo de Tarso. E quando ele fala, quando aí o Emmanuel nos coloca aqui, analisando ali em cima, nós vamos ver o seguinte, que Jesus, ele faz o seu trabalho, mas ele depende de nós, de todos nós encarnados. Porque para que nós possamos entender o trabalho de ser bom, o trabalho de ser caridoso, o trabalho de renovação e de transformação moral e intelectual de cada um.
Porque seria muito fácil ele pegar os seus trabalhadores, juntos todos, e vir aqui, passar assim uma lavagem em cada um de nós. Todo mundo ficou bom, todo mundo trabalhou, todo mundo já está jóia, já melhoramos, a transformação planetária já foi feita, beleza, acabou. Mas não é assim. Quando Emmanuel fala para nós, os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redime sem almas redimidas. O que Jesus está querendo nos dizer? O que Emmanuel nos mostra aqui? Que Jesus, os homens esperam por Jesus. Nós estamos esperando Jesus. Tanto é que tem muitos lugares que estão esperando ainda a vinda do Salvador. Ele já veio, já deu seu recado, continua aqui conosco, e nós ainda, tem muitos ainda esperando por ele. Mas em que sentido que estão esperando? Para salvar o quê? Porque tudo depende de nós. Nós, como espíritos, sabemos que nós precisamos, tudo parte de nós. Se nós queremos nos tornar espíritos perfeitos, se nós queremos nos tornarmos bons, se nós queremos estarmos próximos de Deus, de Jesus, transformados, nós temos que ter a vontade. Tudo parte da vontade e tem que partir de cada um de nós. Nós temos que conscientizar que nós estamos fazendo isso errado, que não é correto, que nós temos que mudar. Nós temos que nos conscientizarmos que nós somos orgulhosos, que nós somos egoístas, somos soberbas, né? Somos todas essas qualidades negativas, nós estamos com elas. E estamos custando a ter as qualidades positivas que Jesus está querendo. Mas ele conhece cada um de nós. Ele sabe aquele que ele pode contar para poder fazer o trabalho de regeneração, de transformação do planeta. Tanto é que ele, desde a época que ele chegou aqui, ele já começou. Ele pega ali depois, mesmo Paulo de Társio, ele não conheceu Jesus. Mas quando Jesus chegou aqui, o primeiro que ele já segurou foi quem? Pedro e o seu irmão André. Por quê? Porque ele viu ali, esses dois vão ser a minha base. Ele pegou mais de 44, né? Se a gente for ver quantos e quantos que ele pegou, que fez a transformação e que seguiram, né? Como ele lá no final ele diz, ide pregai, quantos? E aí nós vamos ver que nós ainda estamos na questão de esperando Jesus, ou então, não, agora não é meu momento. Quando nós vemos que a coisa está apertada, a gente desiste. Quantos e quantos que deixa o trabalho no caminho e vai embora? Eu não sabia, pensei que era mais fácil, que era mais tranquilo. Quando vê a coisa muito difícil, deixa de lado. Aí nós falamos, mas isso é normal. Sim, é normal, mas nós não podemos ficar nessa normalidade. Nós temos que começar a ativar, porque Jesus sabe quem ele vai pegar. Ele sabe aquele que precisa. Pode ser o pior dos homens, mas ele vê naquele ali a possibilidade, com certeza, 100% de melhora. Nós não vimos o ladrão da direita ou da esquerda? Um deles, quando do lado ali no momento derradeiro, fala para Jesus se ele poderia achar um lugar para ele. E Jesus fala para ele que ele já estava, né, já tinha um lugar reservado. Por quê? Porque não é simplesmente na transformação ali, porque ele pediu, não. Porque Jesus viu que ele era um bom homem, que ele era um espírito que, quando retornasse na próxima, iria fazer ótimas obras. E que, quando ele estava no momento, ele não fez tantas coisas ruins. O irmão dele é que fazia as coisas erradas. É dessa forma. O Pai sabe. Por isso que ele enviou Jesus, para mostrar, para Jesus falar, olha, o Pai me mandou aqui
porque nós sabemos quem pode, quem vai melhorar de imediato, quem vai progredir de imediato. Mas tem aqueles que demoram, como nós que estamos aqui até hoje. Estamos indo e voltando. Mas com certeza, nos estudos, nos encontros, eu sempre falo, um dia eu vou estar com Jesus e todos vocês juntos. Eu quero todos juntos, ok? Estamos convidados? Então, quando ele fala depois, ninguém acredite que o mundo redime sem almas redimidas. Tem que ter alguém para fazer. Como eu falei lá atrás, não adianta ele vir aqui para transformar tudo. Como se diz? Qual a graça? Sem esforço nenhum, né? A gente tem que sentir a nossa transformação. Olha que coisa maravilhosa a gente chegar para perto de um amigo e falar: fulano, antes eu era desse jeito, graças a Deus. Hoje estou diferente. Hoje eu me transformei. Hoje eu não faço aquilo que eu fazia antigamente. E a pessoa vê como de fato, Elisete, você melhorou muito. Olha, silêncio, brincadeira. Mas é dessa forma. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que o Pai nos dá a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta. Para poder ser o cooperador, co-criador do Pai e do bom amado Mestre Jesus. É ajudando. Nós vamos ver que quantas ONGs, quantas pessoas que são tocadas quando vê algo diferente, vê uma miséria abaixo total, e que junta com os amigos e vão lá, passam a partir daquele momento, fazer um trabalho, elaboram um projeto, onde famílias e mais famílias. Esses dias estavam vendo lá eu acho que é em Recife, um lugar lá, que tem negócio de as mulheres ficar tão marusco, né? Como que é? Marisco. Era uma coisa até há 20 anos atrás. Era uma coisa terrível. Chegou uma senhora, uma jovem, e falou: nossa, nós não podemos viver assim. Porque a sobrevivência deles são os mariscos. Depois, ela fez um projeto tão maravilhoso que hoje a casca do marisco tem uma fábrica ao lado, que ela é levada e é transformada em cimento, onde eles fazem tijolos de acabamento. As casas eram palafitas, não tinha esgoto a céu aberto. Hoje está uma maravilha, todas pintadas, casas de alvenaria, todos cada um com infraestrutura total, ruas bem feitas, todo mundo ganhando seu dinheiro. Ela veio, chamou mais pessoas, trouxe colaboradores que tinham condições e que viram a boa vontade dela, abraçaram aquela obra dela, e hoje é um lugar onde vão turistas para ver. Elas continuam apanhando, mas não joga mais aquela sujeira de marisco pela rua fora, não. Tem as obras, tem lugar para colocar o lixo, tem lugar para reestruturar toda aquela sujeira. A coisa mais linda que ficou, eu vi isso semana passada, fiquei boba. Quantas coisas maravilhosas. É isso que Jesus está querendo, olha só. O homem espera por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens, para a transformação no sentido moral, no sentido intelectual e do material. Aí ele diz aqui: o mestre, para entender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. É necessário. Ele começou com 2, teve uma opção, mais de 40. Depois que estava já todos estruturados, ele dividiu de 2 em 2, cada um foi para cada lugar, para poder espalhar a boa nova, ou seja, o evangelho, as boas notícias.
os acontecimentos maravilhosos que Jesus trouxe para nós, nos dando a felicidade, nos dando a esperança total, a esperança palpável de uma vida melhor, a partir do momento que nós vamos nos conscientizando que temos que melhorar. Assim como 2022, nós nos conscientizamos que tem muitas coisas que nós temos que modificar para 2023, daqui a 3 dias. E ele diz, começou o apostolado, buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12. Esses 12 ficaram. E nós vamos ver que mesmo esses 12, em certo momento tiveram dúvidas. Em certo momento recuaram. Mas Jesus não desacreditou deles. Porque ele sabia que esses 12 e todos aqueles que passaram por ele iriam fazer coisas maravilhosas. Se nós vemos o início lá atrás, 3.000 anos, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 anos atrás, e se nós colocarmos hoje, olha só, Jesus espera por nós. Nós estamos esperando por Jesus. Mas quando ele vê que nós estamos meio parados, o que ele faz? Ele toca o coração daqueles que têm a possibilidade de transformar. E aí vem as transformações. Porque ficar parado, é assim mesmo, ninguém vai consertar nada, ninguém resolve nada. Resolve. Se tem 100 e 2 dá o grito mais alto, 50 para ouvir. Depois desses 50 ouvirem, pode até dispensar 10, mas entram mais 30. E é isso que Jesus quer. É essa mensagem que lá em cima, nosso querido Emmanuel ouviu e trouxe para nós, para que nós pudéssemos entender Ananias. Simplesmente, ele quando ouve Ananias, ele não perguntou, o que, senhor? O que queres? Não. Ele só falou, eis-me aqui. Pronto, acabou. E quantos de nós fazemos isso? Quantos? Nós vamos ver que quando ele fala da Assembleia de 12, companheiros, para atacar o serviço de regeneração planetária. Nós não vamos de mal para pior. Nós vamos de mal para melhor. Já adiantamos muito. Jesus, muitos de nós, um bom bocado está esperando por Jesus. Mas a maioria já está juntinho com ele e fazendo coisas maravilhosas. Estão sendo tocados. Esperamos que um dia nós também sejamos tocados. Já fomos tocados. Mas eu digo tocados mais fortemente, com mais veemência, com mais altivez. E aí nós vamos ver aqui. Ele diz, e desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. É aquilo que nós falamos lá atrás. Temos que ter boa vontade. Não adianta a gente nós falarmos assim, a gente tem que mudar isso aqui, né, Robinson? Zé, tem. E aí? A gente pode esperar, né? Qual a sua ideia? Não, eu só acho que a gente pode fazer isso, né? E aí? Ele pede braços fortes, decisões. Não adianta ficar parado. Não adianta ver a banda passar. Ai, beleza, que bonito. Mas não faz nada. É isso que Emmanuel está falando para nós. Tudo parte de nós. Aqui, da boa vontade, corações de boa vontade.
quando que nós vamos, nós já começamos, mas quando que nós vamos intensificar essa boa vontade de trabalhar, de seguir à frente? 2023 está chegando, 3 dias. O interessante é que essa passagem, né? Depois de 3 dias, Jesus falou para Ananias ir lá e abrir e dar a visão de volta a Saulo de Tarso. A nossa visão ainda está meio rabiscada. Daqui a 3 dias tem mais oportunidade para tirar um pouquinho desse rabisco da nossa frente. 2023, mais 365 dias, para que nós possamos escutar a voz de Jesus. Elisete, será que eu vou falar? Eis-me aqui, Senhor. Será que eu vou escutar? Não? É isso que é a explanação de Emmanuel. Ele dá aquele puxão de orelha e tem vezes que ele arranca até a orelha da gente. E aí continua. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na convenção de Paulo. Ou seja, Paulo, todo mundo, né, sabe muito bem que Paulo, ele não era mau. Ele simplesmente seguia a lei de Deus segundo Moisés. Ele não era mau. Era um judeu que tinha conhecimentos de família rica, que estudou nas aulas das escolas gregas, tinha uma cultura imensa, né? Era uma pessoa educada, tinha o seu mentor, que era Gamaliel, né? Gamaliel, que gostava demais dele, que dava bons conselhos para ele. Falava que a coisa não era assim, que ele não deveria ser tão enérgico para com os judeus que seguiam Cristo. Mas quando se falava em cristianismo, era a mesma coisa que falar num terremoto para eles. Os romanos não queriam nada disso. Mas Paulo não tinha, ele não era mau, ele seguia os seus preceitos. Aí Jesus envia quem para ele, primeiramente? Abigail, que toca-lhe o coração, mas não no sentido, sempre falando para ele, dando, né, toda aquela conversa maravilhosa dela. E ele vai em perseguição de quem? Do seu irmão Gesiel, que era o Estevão, mas que ele não conhecia, que estava chegando, que foi buscado, tirado das galeias, e que foi condenado ao apedrejamento. E ele convida a Abigail. E quando Abigail vai, vê que é o irmão dela. E simplesmente ela fica, né, muito nervosa e vai embora. Só que antes dela sair, ela vai ver com o irmão, com o Estevão. E Estevão fala, não fique assim. Ele será um dos nossos. Olha só. Jesus já estava, né? O próprio Estevão já deu a coordenada para ela, falou para ela, e Jesus já estava ali já. Esse aí vai ser aquele que vai trabalhar totalmente para o cristianismo. E foi assim que aconteceu, né? Então nós vamos ver que ele sabia que Paulo era aquele que seria o pregador maior, o divulgador maior do Evangelho. O mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer um novo discípulo. Olha só. E quantos de nós partimos para o lado de sermos discípulos diretamente, de trabalho comunitários, de participar de projetos, de ter o coração totalmente voltado? A gente vê aí quantas pessoas. A Cuba, né? Como que é?
A CUFA, né? Nossa, que trabalho lindo! Espalhado por todo, não é só no Rio, não. Por toda parte. Um trabalho maravilhoso. Tem uns trabalhos lindos lá no Pará. Aquelas palafitas terríveis que tinham lá, acabaram, algumas já acabaram. Por quê? Jesus toca, é dessa forma que vem a transformação, a regeneração planetária. E quando nós estamos trabalhando em prol do outro, o coração está melhorando. Nós, espíritos encarnados, estamos melhorando. Estamos preparando um novo caminho para a nossa volta. E é isso que Emmanuel está nos dizendo naquela simples mensagem do Atos 9, capítulo 10. E ele diz: por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? Por quê? Nós já até respondemos isso, né? Porque ele viu a capacidade, ele viu que aquele ser veio para um trabalho de divulgação, para um trabalho de redimir, de união, de unir os discípulos. E ele fala que onde nós paramos ali, é que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra do soerguimento e sublimação do mundo. Não tem como. Nós vamos ver Jesus, né? Quando nós falamos de Emmanuel, nós falamos de Chico Xavier. Encarnado. O ser que veio para o trabalho ajudou milhões e milhões de pessoas. É tocado. Jesus olha e fala: olha, Emmanuel, é esse jovem aí que você vai ser o mentor e vai guiá-lo, porque ele veio preparado para dar o toque, para mostrar para a população brasileira o que é ser um homem de bem. Porque é para isso que nós estamos aqui. Quando Jesus olha, todos esses é a nossa transformação para homens de bem. Esse é o objetivo pelo qual o Pai nos criou e pelo qual Jesus levou quase 3.000 anos para chegar nesse planeta e colocar a sua mão sobre todo esse planeta, depois de ser o criador dele. E nós vamos ver que ele diz: ide e pregai. Essa passagem, né, que Jesus mostra, isso foi depois dos 3 dias que ele partiu, né, e que ele apareceu, eles não acreditavam. Ele aparece primeiro para quem? Maria de Magdala, Maria Madalena, que foi outra que ele sabia, né? Depois que tirou todos aqueles espíritos obsessores que estavam com ela, tirou não, afastou, porque ela deu condição. Tudo nós temos que dar condições. Tudo parte de nós, tudo parte da nossa vontade, do nosso bom senso, do nosso livre-arbítrio. Não adianta o Robinho querer me ajudar se eu não quero. Ele vai rodar, vai fazer, o que ele quiser. Se eu não tiver com vontade, ele vai falar: não tem jeito. Não é que ele está desistindo. Sim, ele está deixando, mas é igual o anjo da guarda. Está ali, fica afastado. Na primeira oportunidade, opa, vamos aproveitar, é agora. É assim que os amigos espirituais e que Jesus, né, nos prepara para podermos seguir a caminhada. Então, quando a Maria Madalena vê Jesus, ele apareceu primeiro para ela, e ela fala para os apóstolos, vai lá, e eles não acreditam. Ele aparece para os 2 caminhantes, né?
E ele diz, ide pregar, e falou para os apóstolos, quando ele apareceu, e aí que passou esse tempo todo, ele chega, eles estão todos lá, né, juntos, com medo danado, com medo da assombração, né? Quando Jesus apareceu, quase caíram para trás, assim como nós, né? Imagina Elisete desencarna e depois aparece aqui. O que esse espírito de porco está fazendo aqui, meu Deus? Pensamos que estávamos livres dela. Eis que surge, não no auge da glória, mas no auge para nos atormentar. Será possível? Né? Mas não, Jesus apareceu e ficaram apavorados. Aí Jesus o que fez para eles? Ide pregar e sai daí. Vocês não foram meus apóstolos para ficar fechados, não. Leva a boa nova para todos. Eis que eu vos mando. Resplandece a vossa luz diante dos homens. Ele está falando isso cada segundo conosco, para com todos nós. Nós estamos, será que eu sou capaz? Será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu posso? Não, isso é demais para mim. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Ou seja, para preparar o terreno, né? A seara é um terreno imenso, não é fácil. Para poder tirar os matos, ceifar ali, preparar todo esse terreno, não está fácil. Mas nós temos que fazê-lo. Nós temos que acordar. Não é deixar para o outro, não, deixa isso aí é mesmo para o Robinson. Isso aí é para o Zé Roque. Não, eu ainda não estou preparado para isso, não. A gente só joga para o outro. E tiramos o nosso. E saímos de lado. E aí Jesus fala, uma hora tem que, né? O carro tem que andar. E ele diz, semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Olha só, as semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Tem que ter. Nada acontece assim, não está lá. Nada. Tudo requer sacrifício. Tudo requer planejamento, tudo requer análise, tudo requer ver detalhes por detalhes. Eu fico assim, admirada, eu tenho assim uma coisa por relógio. Mas eu saio fora para não ser acumuladora, de jeito nenhum, porque não se deve. Eu tinha vontade, uma vez um amigo meu abriu, ele é religioso. Eu fiquei encantada. Os milhares, né, gente, de pecinhas aqui dentro. E aí, esses dias, um cara que da Record, que ele vai viajar mundo, ele foi num país, num local da Suíça, onde fabricam os relógios mais caros do mundo. Fabricam. E eles abriram. Tem um relógio que tem mais de, acho que é 100 mil peças, 100 mil peças, tudo miudinhas, coisas que o homem faz. Por isso que lá em cima ele falou, os homens esperam por Jesus, e Jesus espera por nós. Por quê? Olha só, porque tem coisas que tem que ser feitas aqui, é pelo que estão encarnados. Para os desencarnados é fácil. E ele diz, amemos e trabalhemos purificando e servindo sempre. Fazer tudo isso, mas com amor, com alegria, com disposição. Como Jesus disse, quando ele põe aqui amemos, quando Jesus diz, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Em cada trabalho que fizermos tem que ter amor. Não adianta nós começarmos a trabalhar
trabalhar e começarmos a resmungar, reclamar, não dá. Fica travado. É amor. A mola do mundo, a mola da paz, a mola de tudo, a pacificação, ou seja, da harmonia do universo se chama amor. E foi isso que Jesus veio aqui mostrar para nós. Estive onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. E nós perguntamos, como que nós estamos com esse significado? Será que nós estamos entendendo que cristianismo significa amor? Porque Jesus é amor. E nós estamos em busca dele. Mas ele está aqui, agarradinho do nosso lado. Mas uma coisa muito importante com Jesus, ele não desiste, assim como o Pai não desiste de nós. Tanto é que nós somos milenares. Quantas vezes foi preciso nós chegarmos aqui para podermos ser criaturas crísticas, de cristianismo, criaturas que vamos estar com Jesus, melhor dizendo? Ele vai dar. Nós estamos em 28 de dezembro de 2022. Daqui a 3 dias estaremos 1º de janeiro de 2023. Quais são as nossas perspectivas? O que nós já elaboramos? Quais são as nossas vontades? Como que nós estamos? Porque nós estamos fazendo os planejamentos só no âmbito material. Mas no âmbito que está acima disso tudo, da matéria, o que nós estamos pensando? Quais são as nossas análises? E aí nós colocamos aqui criaturas, espíritos que chegaram aqui e que Jesus falou, ó, vocês façam favor, vou mandá-los para poder fazer o trabalho, que eu preciso de vocês. E que deram conta do recado. Começamos lá do Hipólito Leon Denisard Rivail, Allan Kardec. Passou um perrengue, mas não desistiu. Porque Cristo e nós, ele seguiu junto. Jesus precisa de seres para poder divulgar. Se não fosse Hipólito Leon Denisard Rivail, Allan Kardec, não estaríamos hoje aqui sabendo de tudo isso. Não estaríamos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho verdadeiro de Jesus. O antes e o depois. Bezerra de Menezes, o nosso Zaqueu, que Jesus, quando passou pela Galileia, ele lá em cima da árvore, né? E ele, Zaqueu, desça daí, vou estar na sua casa, vou jantar com você. Aí a turma toda, quê? Um publicano? O senhor vai na casa de um publicano? Não pode. Nada disso. Acabou a janta, Jesus falou, nessa casa uma alma está salva. Esse lar está redimido. Porque ele viu o coração, ele viu a essência de Zaqueu. Jesus não olha a aparência. Ninguém olha para Elisete linda, bela, assim, e fala, nossa, como ela é bonita, como ela é isso, como ela é aquilo. Não. Temos que olhar o que está aqui dentro. Quais são as ações, as atitudes. Não as falsas atitudes, mas as verdadeiras. Nós vamos ver que se transforma em Adolfo Bezerra de Menezes. Médicos dos pobres. Maravilhoso.
mostrou para nós o que é trabalhar com vontade, de boa vontade, trabalhar para o Cristo. Irmã Dulce, outra, que é possível? Sim. Segue direitinho. Nós, Cristo e nós. Esse ser aqui maravilhoso, Chico Xavier. Outro. Exemplos para nós. Para que nós possamos dar uma parada. Porque nós estamos muito voltados para os nossos problemas materiais. Para as nossas coisinhas, as nossas picuinhas. Nós estamos voltados para os nossos problemas conjugais, nossos problemas amorosos, nossos problemas materiais, nossos problemas casuais. É lógico, temos que estar, mas tem coisas muito. Se nós começarmos a ver, né, estamos também preocupados com as doenças, reclamando. Quando nós falamos preocupados, são as reclamações que nós fazemos. Nós mais reclamamos do que tentamos resolver com boa vontade. Chico Xavier. Não temos nem que dizer. Que Jesus continue, né, amparando, e Ele seguindo, e Ele nos... não vamos dizer que Ele vai nos ajudar, que Ele tem voos maiores. Né? Eurípides Bassanov. Outro, lá em Sacramento, esses seres que estiveram aqui conosco, que nos deram exemplo do Cristo e nós, como que é ser Cristo e sermos nós, trabalhando junto. E esse ser, aqui no meio, coordenando essas gentes maravilhosas. Mahatma Gandhi. Liberta a Índia sem tocar numa arma. E para fechar aqui, nós vamos ter muitos, né? Nossa Madre Teresa de Calcutá, que tocou o coração de quantas celebridades, transformou muita gente. E como que nós estamos para 2023? Como que nós estamos planejando o nosso 2023? Vai ser uma coisa comum? Natal não é comum. Porque sempre eu digo, Natal para mim é todo dia. Quando que a gente elimina um defeito, Cristo e nós, no Natal? Quando nós passamos para outra fase, né, para um outro ano, é Cristo e nós, porque é um novo momento, mais 365 oportunidades para que nós possamos vê-lo do nosso lado e trabalhar junto a Ele. Que Jesus possa nos amparar, que nós, a cada segundo, nós possamos lembrar, porque são milhares, mas esses aqui são mais focados para nós, que não é difícil, não é fácil, mas também não é impossível. Que nós possamos agradecer ao Pai esses 2022 que Ele nos deu. Nós chegamos aqui, esperamos ultrapassar esses 3 dias e é a oportunidade de poder trabalhar mais 365 para que possamos ter Jesus do nosso lado, vendo-o do nosso lado, porque Ele não sai nunca. Que o bom e amado Mestre ampare a todos os lares aqui representados, que ampare aos nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, ampare o nosso Brasil, porque precisamos, o planeta está precisando muito de nossas vibrações de amor e de paz. Porque Jesus, com seus trabalhadores, com seus ceareiros, estão fazendo sua parte. Mas nós precisamos fazer parte dessa seara dele. Muita luz, muita paz. Agradeço a oportunidade de fazermos essas reflexões e de aproveitar e pensar. Quando nós teremos mesmo, estaremos com Jesus, vendo Jesus do nosso lado. Ele está aqui.
mas nós não estamos conseguindo ver. Vamos trabalhar para isso. Levei mais de um ano para isso. Muita luz para todos. Bom, meus irmãos, agradecemos a Elisete pelo estudo da noite de hoje, né? Encerrando um ciclo de 2022 com as palestras, lembrando que está tudo registrado, né? Já estamos lá uma plataforma no YouTube com mais de 300 palestras já gravadas, né? Tem Elisete, tem Robinson, tem eu, tem todo mundo está lá gravadinho desde que a gente começou a transmitir as nossas palestras. Então, quem quiser dar uma conferida, quer assistir outras palestras, tem tudo lá para que vocês possam acessar o nosso canal, né? Também tem o Facebook também, as palestras também ficam gravadas na própria página do Facebook. Então fica aí o convite, né? No domingo, nosso primeiro domingo de 2023, ele está pedindo companhia, tá, gente? Ele vai estar aqui, Robinson vai estar aqui com a gente. Ele falou que não quer fazer palestras sozinho, ele quer companhia de todo mundo. Então, todo mundo no primeiro domingo convidado para estar com o Robinson aqui. Ele que vai fazer a nossa primeira palestra. E está todo mundo convidado, nós não vamos fechar, tudo normal. Então, primeiro domingo, no 1º de janeiro, já tem a primeira palestra com o Robinson. A próxima quarta-feira vai ser com o Luiz Carlos, que vai estar aqui também, falando sobre as 3 revelações. Então, todo mundo convidado aí. As nossas atividades estão em recesso, mas nós temos um plantão de passe na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Quem desejar tomar o passo também durante a semana, o Altomir está aqui de plantão, tá? Vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre de Jesus pela oportunidade bendita de estarmos aqui nessa noite e poder refletir um pouco do nosso papel de encontro com Cristo, para que a gente possa propagar esses ensinamentos em diversos corações, que envolva a nossa família, que envolva a sociedade, mas principalmente que nos toca no íntimo. Ampare os irmãos em necessidade, aqueles irmãos que estão passando por diversas perturbações, seja no campo físico, no campo espiritual, e que possamos, através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, abraçar esse irmão em conflito, para que ele possa prosseguir na forma de consolo que a mensagem consoladora traz, para que a gente possa dar prosseguimento à nossa jornada, à nossa vivência, ao nosso compromisso com a regeneração desse planeta. Que o Senhor ampare e nos proteja e que possamos estar renovados a partir de 2023, com os nossos compromissos, com a nossa dedicação e a nossa responsabilidade diante dessa casa espírita querida, que abre as portas para a gente exercitar todo dia, toda semana, a oportunidade de desenvolver o homem novo, retirando as mazelas do homem velho. Que o Senhor possa nos iluminar e nos proteger, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarão paz, só aguardar que serão chamados, tá? Desejo a todo mundo um bom ano novo e uma boa noite a todo mundo.